Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje no nosso lugar top das galáxias, com esse céu incrível, o dia raiando aí, raiando, 8 horas da manhã raiando. Só que não, né, gente? Mas pra mim ele acabou de raiar, tanto que eu tô até atrasada aqui. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente tá no capítulo 6 de Esdras e a gente estava vendo na semana passada que ali 2 oficiais do reino da Pérsia vão consultar o rei Dário acerca da ordem do rei Ciro, né, do que o rei Ciro de fato tinha ordenado a respeito daquele templo, da reconstrução, da reforma daquele templo. E aqui é a resposta dele pra gente ver aí que Deus, ele usa tudo e todos. Aí eu coloquei um louvorzinho, mas vamos ler, que hoje eu quero que o Senhor conduza aqui, porque eu tenho uma coisa na minha mente, mas enfim, vamos lá. Amém, Jesus. Nós queremos te apresentar essa manhã de domingo, Pai. Primeiro dia da semana, um dia de descanso para muitos. Muito obrigada por isso, muito obrigada porque a cada dia o Senhor nos dá um novo amanhecer, um novo raiar de sol. Sabe, Deus, obrigada, Deus, porque se renovam as suas misericórdias a cada manhã. Obrigada por poder deitar, descansar em paz e poder levantar. Mas ainda que alguns aqui tenham deitado, Deus, e chorado, sabe, Deus, eu quero declarar que essa vai ser uma manhã de alegria, porque a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos alegres contigo, alegres por poder te ter, nós estamos alegres por poder compartilhar da sua palavra, ouvir, aprender e compartilhar com outros. Em nome de Jesus, nos ajuda a aprender no dia de hoje o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Ai, eu tô um pouco desnorteada com o sol. Aqui fica um pouco escuro pra mim, mas eu acho que vocês estão me vendo, né? Vamos lá. Então, capítulo 6, versículo 1. Deixa eu baixar, porque senão a Gabriela Rocha fica competindo comigo e ela ganha. Então, o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Equibatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Aqui a gente não está falando sobre um israelita, aqui a gente não está falando sobre um filho de Deus, aqui a gente não está falando sobre uma pessoa ali que era da descendência de Abraão. A gente está falando do rei Dário, um rei persa, e do rei Ciro. Então, o rei Dário e o rei Ciro, eles foram ali usados instrumentos de Deus naquela época
sabe, como reis e governadores, para até mesmo receber uma revelação de Deus, revelação do Senhor, até mesmo sobre como construir o templo. Uma coisa que o povo israelita estava talvez um pouco perdido. Aqueles homens, eles receberam ordem, até mesmo, isso me chama muita atenção, que eles, o Senhor falou para eles onde deveria ser, que é o mesmo lugar onde o templo havia sido construído antes e derrubado, o que eles usariam, quais, né, os instrumentos que eles usariam, e as medidas, assim como foi dado lá atrás para Moisés, enfim, para Arão, né, para toda aquela galera. Então eu acho isso muito interessante, como o Senhor, sabe, usa quem Ele quer e a hora que Ele quer, sabe? Como Ele usa os filhos, mas Ele também usa os que não são filhos, os que, sabe, não... Mas aqueles que temem, a gente vai continuar olhando aqui, a gente vai ver que todos aqueles que reconheceram o Senhor, eles puderam, sabe, participar do banquete e da ceia e da Páscoa que viria a ser comemorada, porque isso fala sobre nós, né, gente? Isso fala sobre os gentios, sobre aquele véu que foi rasgado, sobre... muitas das vezes a gente fala que os israelitas, que os judeus é quem tem esse chamado do Senhor, e que Jesus, a gente vai ver lá no Novo Testamento muitas vezes Jesus falando ali, falando com uma mulher, eu não vi eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos ainda, tipo, enfim, muito complexo para a gente pensar agora. Mas Jesus estava falando que veio para um povo, mas Ele estava cada vez mais abrindo a porta para nós, para os gentios, para as pessoas que não eram daquela família, daquele, né, que deveriam receber aquele legado. Mas a gente vê que não foi só lá no Novo Testamento que isso começou a acontecer. Aqui no Antigo Testamento, o Senhor já estava abrindo as portas. Os reis daquele tempo que reconheciam Deus como Deus, eles recebiam até mesmo revelação. E eles podiam sim participar dos banquetes. Quer ver? Vamos dar uma olhada então, continuar olhando. Versículo 6. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrate Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrate Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois, finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem que ela seja obedecida em tudo. Deixa eu ver a hora. Então, gente, aqui a gente vê
o rei Dário promulgando uma sentença de maldição. Por quê? Quem é que se lembra que lá em talvez Levítico, tudo acontece em Levítico e Números, né? Eu não lembro exatamente, mas vai dizer que uma pessoa, aqui fala que a pessoa que desobedecesse essa ordem do rei deveria ser cravado uma viga, e aqui em seguida vai falar que deveriam, ordeno que vocês atravessem o corpo com uma viga tirada da sua própria casa, depois fiquem a viga no chão, ou seja, vai dizer em outros que ele deveria pendurar aquele corpo numa viga. E quem fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Então ele estava amaldiçoando, decretando que aquela pessoa seria uma pessoa maldita se desviassem aquele povo israelita de não construir o templo, de atrapalharem. Ou seja, todo aquele que faz propositalmente, aquelas pessoas, né, do capítulo anterior, lá do capítulo 4, que estavam atrapalhando nesse tempo, seriam consideradas malditas, sabe? Seriam consideradas pessoas que deveriam receber uma sentença de morte por não, como é que se diz? Por estarem ali tentando frustrar os planos do Senhor. Muito antes do rei Ciro, muito antes do rei Dário, quem tinha aquele projeto, quem tinha aquela mente, quem mandou que aqueles povos continuassem construindo antes dessa ordem chegar do rei, foi através da profecia dos profetas Zacarias e Ageu. Então aqueles profetas, o Senhor estava orquestrando, ordenando tudo. E aí vai dizer no versículo 13: então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do 1º mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e também tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Quanto tempo? Então é isso, a gente vai ver aqui, gente, que eles terminaram ali o templo, eles a princípio, eles voltaram a reconstruir o templo mediante aquela palavra do Senhor, através dos profetas, e aí as coisas vieram a cooperar. O rei Dário ali, juntamente com seus oficiais, né, fizeram
o Senhor estava abençoando, né, aquela reconstrução e abençoando aquele povo para de fato estarem, sabe, retomando aquilo. Então é isso, sabe? Então aí em seguida eles vão comemorar a Páscoa. E essa Páscoa vai dizer que quem acreditasse, todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, Deus de Israel, também puderam comer da Páscoa. Então, sabe, isso vai falar, gente, pra gente nunca, como é que se diz? Nunca achar, sabe, que alguém é indigno, é injusto. Claro, as pessoas precisam reconhecer o Senhor, reconhecer, sabe, temer a Deus. Mas desde aquela época eu vejo aqui minha mãe, ela acha que tem que ser no Novo Testamento. Tipo, Nina, a gente está no Novo Testamento, o Antigo Testamento é passado. Mas aqui a gente vai vendo, sabe, que o Senhor estava abrindo portas desde aquele tempo para nós que não somos judeus, que não somos o povo israelita de Deus. O Senhor, Ele fez um convite e quem aceitar, esse poderá comer juntamente, sabe, desse cordeiro, do pão vivo que desceu do céu para nós, que é Jesus. Amém? Vambora que meu tempo já venceu. Bom domingo para você. Deus abençoe.